Oi, gente, tudo bem? Tá começando agora mais uma edição do Agir Sustentável em Pauta. Essa aqui é a versão em podcast do programa de sustentabilidade da Sagres. Então, é uma conversa sobre os assuntos em alta nessa nossa relação com o meio ambiente. E hoje a gente vai tratar sobre a antecipação necessária, de medidas de prevenção e combate às queimadas. Nessa reunião, houve a primeira reunião de um comitê estadual aqui em Goiás de gestão dos incêndios florestais. E aí a gente vai ter o Cerrado na pauta. Para isso a gente conversa aqui, recebe no estúdio o major do Corpo de Bombeiros e gerente de emergências ambientais da SEMAD, que é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Sairo Reis. Gerente, obrigado pela presença aqui para a gente conversar sobre esse assunto que chama tanto a atenção, há tantos anos que a gente fala dessas emergências aí com fogo. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, bom dia a todos. É muito importante a gente estar aqui falando sobre esse assunto extremamente relevante. Sairo, então assim, para a gente entender primeiro a notícia, da qual a gente está falando. Nessa semana, na quarta-feira, houve uma reunião desse comitê. Foi a primeira reunião do comitê. O que já saiu dela? Já tem medidas de prevenção, de combate? O que esse comitê discutiu nessa primeira reunião? Certo. Na verdade, esse comitê foi criado a partir de um decreto estadual, então foi determinação do governador Ronaldo Caiado, que a gente reunisse os comitês e discutisse essa pauta para a gente tratar de forma mais precisa, integrada com todas as secretarias, a prevenção e os incêndios florestais. Uhum. E aí, a intenção é trabalhar de forma integrada, A minha impressão é de que, até pelas experiências dos anos anteriores, cada um desses órgãos já tem uma estratégia. É isso, todos os órgãos que estão no comitê, eles já têm uma estratégia isolada de prevenção e combate a incêndios, A intenção é que a gente possa reunir todos e falar a mesma linguagem, O Corpo de Bombeiros já tem suas funções, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente já atua muito na prevenção aos incêndios nas unidades de conservação, inclusive no ano passado houve uma redução de mais de 90% nos incêndios florestais em unidades de conservação. Uhum. Isso 24 comparando com o que teve em 23. Exatamente. Então já houve uma redução. Essa redução já tem sido exponencial ao longo dos anos, a partir das unidades de conservação. Uhum. Contudo, por conta das mudanças climáticas, dos fenômenos extremos do clima que a gente vem sofrendo, a intenção é que a gente possa atuar de forma mais preventiva e integrada para mitigar os efeitos desses incêndios no nosso estado. Uhum. Só para citar, esse comitê ele envolve o Corpo de Bombeiros, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que é a SEMAD, a Secretaria de Educação, também a Secretaria de Comunicação, de Saúde, além de órgãos como a Agrodefesa, a Goinfra, que é a Agência de Infraestrutura e Transportes, Polícia Militar, Polícia Civil, Técnico-Científica, todos eles com direito a voto. É interessante isso, porque são áreas, a princípio, totalmente diferentes, mas que cada uma tem seu papel. Tem seu papel, importantíssimo. A Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Técnico-Científica apoiando as perícias dos incêndios criminosos. Uhum. A Secretaria de Educação informando, levando a educação ambiental para as escolas, porque as crianças fazem uma diferença gigantesca na educação dos adultos. Elas levam a informação preventiva para suas casas. Uhum. Então a gente está junto no comitê, a Secretaria de Saúde. A gente conhece que em Goiânia um caso emblemático, quando a gente tem incêndios no nosso Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco, aqui na cidade de Anápolis, quando tem incêndios grandes lá, a Goiânia fica tomada por fumaça. Uhum. No período crítico de umidade relativa do ar extremamente baixo. Alguns momentos aqui no ano, nós temos umidade relativa do ar comparáveis a desertos. Uhum. Imagine esses períodos que a gente tem umidade relativa do ar muito baixa, com extrema dificuldade respiratória, com já crises na saúde por conta de problemas respiratórios, a cidade inundada por fumaça. Então, a gente trouxe a Secretaria Estadual de Saúde também, todo mundo junto trabalhando nessa parte preventiva. E a gente está falando num momento, Sário, não sei se você tem acompanhado, se alguém perto de você ficou gripado, se teve Covid. Uhum. Nesse momento, não estamos ainda no inverno, Deu uma esfriadinha, mas estamos ainda iniciando esse período de seca, em que tem o frio, mas tem essa umidade relativa do ar baixa, e a gente já viu um problema mesmo, na estrutura de saúde. Ou seja, a perspectiva para esse ano talvez seja ainda de preocupação nesse aspecto da saúde. Se vier fumaça, então... Com certeza, sim. As unidades de saúde
ficam sobrecarregados. Né? Estamos com uma grande quantidade de problemas respiratórios, né? Inclusive, estava lendo a reportagem hoje, a Secretaria de Estado de Saúde antecipou a vacinação de influenza para uma abertura maior de idades, faixa etárias, né, para poder exatamente mitigar esses problemas respiratórios, né? Que a gente tá tendo eu fiquei gripado, não foi fácil, não. Minha mãe tá com influenza lá em Morrinhos, a gente é de Morrinhos, né? Ela tá lá gripada também. Ô, Sairo, bom, então, esse problema, né, que acontece todos os anos, a perspectiva do comitê qual é? Assim, como é que foi o tom dessa conversa, dessa primeira reunião? Vão ter reuniões com alguma frequência, mas a expectativa de quem participou é de que esse problema, pelo menos, seja atendido, digamos assim, pela estrutura pública de uma maneira geral, de um jeito rápido. A determinação do governador Ronaldo Caiado e da secretária Andréa Vulcanes é que a gente trabalhasse de forma antecipada, né, para poder reunir e ter controle integral das ações. Então, hoje, o comitê ele é presidido pelo Corpo de Bombeiros, né? Então, hoje a gente tem o presidente do comitê, é o Coronel Carlos, né? Comandante da Defesa Civil, ele é o presidente do CEGIF, Comitê Estadual de Prevenção de Incêndios Florestais. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente, ela tem a Secretaria Executiva do Comitê, né? E esse comitê, a previsão é que ele se reúna a cada 2 meses, né? De forma ordinária. Contudo, nós já tivemos uma reunião na semana passada, onde já foi votado por unanimidade o regimento interno do comitê. Na próxima terça-feira já, às 14h, no auditório do Comando Geral do Corpo de Bombeiros, já vai ter a segunda reunião ordinária, onde já vai ser apresentado algumas medidas mais concretas relacionadas a isso, sobre a possibilidade da suspensão do uso do fogo no Estado, né, no período crítico. Hoje a gente tem um período crítico dos incêndios, que começa em julho, vai até final de outubro, né? Então já já aconteceu no passado essa suspensão do uso do fogo, né? A SEMAD ela dá autorizações para o uso do fogo em alguns casos típicos, né? Contudo, existe a possibilidade de a gente suspender nesse período crítico, exatamente para melhorar e mitigar as ações do fogo. Né? Porque há essa impressão de que o fogo é uma técnica que não deveria mais ser usado, enfim, ele é usado, né? Existe a possibilidade de se usar o fogo no manejo de terras, enfim, mas com esse tipo de regulamentação. Né? Isso. Na verdade, ano passado foi aprovada uma lei federal sobre o manejo integral do fogo. Então, o fogo ainda é utilizado, né? O fogo, ele em momentos oportunos, em janelas específicas do ano, a gente ainda pode utilizar o fogo. Inclusive, é importante, a gente faz isso nas nossas unidades de conservação, que a gente usa o fogo para reduzir aquela carga incêndio, né, das unidades de conservação. Na primeira semana do mês, é importante frisar, na primeira semana de janeiro, a gente vai fazer o uso do fogo aqui no PEAMP, onde a gente vai fazer um alargamento daquele acero às margens da rodovia, né? E então vai ser feito um grande trabalho ali, vai dar quase 14 quilômetros de acero queimado. A gente vai aumentar a distância da unidade de conservação da rodovia, porque a maioria dos incêndios ali, naquele caso do PEAMP, começam da rodovia. Então a gente vai ser feito um trabalho grande ali. A nossa unidade de conservação na região da Chapada dos Veadeiros, que é o PEAP, Parque Estadual Águas do Paraíso, também vamos fazer uma queima prescrita lá, que a gente fala. A gente escolhe áreas específicas do parque para reduzir essa carga de incêndio. No Parque Estadual Terra Ronca também, o gestor lá, ele vai fazer um trabalho importante, o Wesley, para poder reduzir a carga de incêndio em alguns pontos específicos. Já foi feito aqui no Telmo Ortegal, aqui na sede para a Abadia de Goiás, Guapó. Então, o uso do fogo, ele é permitido, né? Em propriedades privadas, desde que haja uma autorização da SEMAD. O senhor foi citando aí, Sairo, esses parques aqui de Goiás, né? Um perto de Goiânia, você já tinha citado essa questão da saúde pública, no Parque Altamiro de Moura Pacheco. E realmente, assim, as imagens foram impressionantes já do ano passado, né? Sim. Apesar da redução que você citou, mesmo assim, a gente ainda teve muito impacto desse fogo. Tivemos. Esse é um trabalho importante, assim, porque o próprio governo pode dar um exemplo, né? Porque as unidades que estão sob a sua responsabilidade.
Mas eu fico me questionando o que causa esse fogo, né? Apesar do Cerrado ser muito seco, né? Do fogo acontecer naturalmente, a gente sabe que isso existe, mas não com essa amplitude, né? Como é que a gente pode observar assim e tentar entender a causa disso? Infelizmente, a maior parte desses incêndios tem origem humana, né? Intencional ou não intencional. Não por acaso. Por exemplo, muitas vezes está perto de uma rodovia, né? A pessoa passa por ali e depois já consegue ir embora depois de fazer alguma coisa. Muitas vezes, a maioria das vezes, realmente, nesse período de julho ao final de outubro, a gente tem poucos raios e chuva praticamente nenhuma. Então, existem fatores climáticos que provocam incêndios? Existem. Né? Há pouco tempo a gente teve um princípio de incêndio no Parque Estadual Água do Paraíso. O coordenador lá, o Mozart, ele até nos passou ontem que encontrou lá, dentro da unidade de conservação, uma cicatriz de fogo, que a gente fala, né? Um incêndio de uns 15 dias atrás, provavelmente provocado por um raio. Né? Mas, no período mais crítico, né, que vai de julho a outubro, nós não temos mais raios. Então, a maioria desses casos é de origem humana, intencional ou não. Né? Algum manejo errado de incêndio que sai do controle, né? Até porque não tem autorização, né? Sai do controle e atinge propriedades rurais, atinge também unidade de conservação, etc. Pois você citou as medidas de prevenção do próprio governo, da SEMAD principalmente, em relação às unidades de conservação. Sim. Tem ações de prevenção para as unidades, para as propriedades particulares, para o produtor rural. Eu, no ano passado, conversei, inclusive, com a FAEG, né, com a Federação da Agricultura e Pecuária aqui do Estado, e eles apontando isso, que ainda mais com a tecnologia envolvida hoje no agro, né, o fogo é utilizado por produtores numa escala menor, né? Muitas vezes são Muito propriedades menor, pequenas, muito e aí menor. depois isso alastra. Essa é uma realidade. Inclusive, você falou da Federação da Agricultura e Pecuária. O comitê tem seus representantes fixos de Estado e também tem seus representantes convidados. Então, nós temos várias organizações da sociedade civil que fazem parte, inclusive a Federação da Agricultura e Pecuária. Ministério Público, né, a Saneago, as faculdades, as universidades públicas. Então, a gente tem um leque grande. Eles estão conosco no comitê para levar a informação também para os seus representados. Né? Então, todas as informações preventivas, as propriedades rurais, elas têm um grande prejuízo com os incêndios descontrolados. Às vezes, um proprietário rural demora anos, né? Muitos anos para poder trabalhar o seu solo, para ficar fértil. E o estado de Goiás é um grande produtor de grãos, um grande produtor de proteínas, né? Então a gente precisa desse solo fértil. Quando o fogo passa ali, por aquele pasto, por aquela área, aquela área agricultável, esse fogo vai acabar com aquele solo. Né? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Os prejuízos do ano passado superaram R$1 bilhão, calculados pelo Instituto Mauro Borges. Major, só um adendo aqui para a gente falar exatamente sobre isso que você está falando nas propriedades rurais. O senhor hoje está numa função de gestão, né? De gerência na secretaria. Da SEMAD. Mas no Corpo de Bombeiros já atuou também na lida, digamos assim, no combate ao fogo? O que o senhor já viu assim, no combate ao incêndio? Eu entrei no Corpo de Bombeiros em 2004. Então, já tem um tempinho, então são 21 anos. Eu tenho 21 anos de Corpo de Bombeiros, né? E agora eu assumi essa gestão na SEMAD, dessa Gerência de Emergências Ambientais e Incêndios Florestais. No Corpo de Bombeiros a gente atuou em vários incêndios, né? Em áreas públicas e em áreas privadas. E o incêndio florestal é realmente algo desgastante, né? É muito desgastante. Os nossos militares desgastam muito. Só que a gente tem no Corpo de Bombeiros um curso de especialistas em combatentes de incêndio florestal. São os chamados brigadistas? São especialistas em incêndios florestais. Tá. O brigadista é o civil que tem um treinamento específico e a SEMAD tem contrato, a gente tem contrato com empresas que prestam serviço de brigada. Todas as nossas unidades de conservação, as principais, têm esses brigadistas florestais durante o ano todo. Né? Por isso a redução de 90%. Isso a gente está falando de Goiás, mas só me lembrou, falando de brigadistas, me lembrou também as situações de indígenas, né? Sim. Que também fazem curso e se tornam brigadistas, que também é fundamental, porque eles estão lá, né? E semana passada a gente estava em Cavalcante e num seminário regional de brigadistas voluntários, né? A Brevac.
E eles fizeram um seminário lá muito legal e tem um trabalho importante de brigadista voluntário naquela região, né? As pessoas estão lá, né? Elas lá. veem o fogo acontecendo mais rápido. Assim. Brigadistas voluntários indígenas, brigadistas voluntários dos territórios calungas, né? Os moradores da região ali de Alto Paraíso, de Cavalcante, próximo ali à APA do Pouso Alto, já trabalhando o ano todo e tentando atuar nas emergências de incêndios florestais, junto com o Preve Fogo do Ibama, junto com o Corpo de Bombeiros, junto com a brigada contratada pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, né? Então, todo mundo nessa sinergia para proteger o nosso bioma, que é o nosso maior patrimônio. Mas não quero perder o fio da meada, que você falou duas coisas interessantes. Primeiro, a diferença, então, porque tem bombeiros, né, integrantes do Corpo de Bombeiros que se tornam especialistas. Sim. Aí é uma outra qualificação, digamos assim. O bombeiro militar, ele entra, faz um curso geral, todas as áreas, né? E ao longo da carreira tem oportunidade de fazer cursos de especialização, né? Então a gente hoje, um dos nossos cursos que é referência nacional é o curso de incêndios florestais. Esse militar passa por provas muito importantes, né? E treinamentos extensos, né? Com curso de mais de 400 horas, né? Viajando, conhecendo unidades, combatendo incêndio nesse período. O curso acontece em agosto e setembro. Isso é Goiás ou é Brasil? A maior parte dos estados do país, eles têm esse curso de incêndio florestal. Tá. Né? O estado de Goiás tem um curso referência, o Mato Grosso tem um Porque estado... no ano passado, bombeiros de Goiás foram para outros lugares do país, né? Fomos. Esses especialistas em incêndio florestal atuaram ano passado no Pantanal. Né? Isso, exatamente. Atuaram no Pantanal, né? O Mato Grosso... Porque houve esse debate sobre estrutura, né? No Brasil inteiro, né? O governo federal, inclusive, sendo cobrado nesse sentido, porque... Com o tamanho... Aqui em Goiás houve essa redução, mas no Brasil houve um aumento nos incêndios florestais e aí não tinha bombeiro, né? Houve um aumento. E defesa civil para atender a tudo. Houve um aumento importante, né? Mas hoje os corpos de bombeiros do país, eles atuam muito nos incêndios florestais, né? O IBAMA, o ICMBio tem o Preve Fogo, que atua de uma forma pontual nas unidades de conservação federal, né, e em áreas indígenas, né? Mas hoje a grande quantidade de incêndios florestais atuantes no país é pelo Corpo de Bombeiros e as secretarias estaduais de meio ambiente, né? Que é a maior cobertura nacional. Então, aqui em Goiás, a ideia realmente é que a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e o Corpo de Bombeiros trabalhem cada vez mais integrada, né, para poder atuar nos incêndios florestais e nas emergências ambientais. E a Defesa Civil tem esse monitoramento, né? Com imagens, eu já acompanhei isso. A gente tem, inclusive, um material sobre isso. Eu cheguei a mostrar isso em uma das edições aqui do Agir Sustentável. Tem, inclusive, o presidente isso do comitê... torna outra... assim, muda a realidade para combater o fogo, né? Você entende onde ele está e como vai fazer. Isso. Na verdade, hoje, o presidente do comitê é o Coronel Carlos, que é o comandante da Defesa Civil. A Defesa Civil Estadual hoje, ela tem uma sala de situação, né, que a gente fala. É algo semelhante a isso aqui que a gente está vivendo aqui do podcast. Ela tem uma sala de situação e, a partir de lá, consegue controlar todas os sinistros, todas as causas de desastres potenciais. O monitoramento é por temperatura, né? Então logo se vê que tem fogo em algum lugar. Nós temos satélites que passam no estado algumas vezes durante o dia. E esses satélites conseguem mostrar para nós os pontos de calor no estado. Está até aberto aqui no meu celular. A gente fica monitorando o tempo todo. Né? Então a gente monitora o tempo todo esses pontos de calor. A partir do ponto de calor, a gente consegue fazer sobreposições dos mapas e saber a propriedade rural, consegue ver a imagem do dia anterior e a imagem do dia seguinte, se queimou, quanto queimou, consegue mensurar essa área queimada. E qual estratégia usar para combater aquele fogo? Não só isso, a gente pode até ligar para o proprietário da fazenda o que está acontecendo aí. Professor, porque a gente tem informações pelo CAR de todos os proprietários rurais. Está tendo incêndio, você está sabendo, não está sabendo? Tem autorização, não tem autorização? Vamos mandar o bombeiro, não vamos? Essa estratégia de combate, eu digo, quando o incêndio já está mais descontrolado, né? Aí vocês elaboram o que fazer diante do vento, enfim, do movimento que aquele fogo faz. Sim, a gente consegue, né? Nas imagens de satélite não é tempo real, mas as nossas unidades em campo, elas têm os drones, né? Quase todas as equipes de combate a incêndio florestal tem pilotos de drone, e o incêndio florestal hoje, essa é a maior operação que o Corpo de Bombeiros faz, né? A gente chama Operação Cerrado Vivo. Hoje o comandante da Operação Cerrado Vivo é o Tenente Coronel Altieri, né? A previsão é que nesse ano
nós temos um acréscimo de quase 25% na quantidade de bombeiros empenhados na Operação Cerrado Vivo. Né? Então, a gente, além dos serviços rotineiros que o Corpo de Bombeiros faz, também vai ter um incremento das viaturas específicas para combate a incêndio florestal. Ainda, e além disso, das viaturas que vão fazer esse combate todo, também nas unidades de conservação, o bombeiro vai estar presente. Sário, aí uma outra coisa que você citou que eu queria retomar você falou da dificuldade que né? Inclusive contando a experiência de campo para combater esse fogo. O Cerrado tem algumas particularidades, né? Porque você encontra de tudo aqui, né? Você tem campos abertos, você tem matas mais fechadas, enfim. Quais são essas dificuldades? Queria que você relatasse isso. E as características do nosso bioma aqui? O Cerrado ele é um bioma típico nosso, né? De vegetação muito típica mesmo, retorcida, de folhas largas, né? E raízes profundas, né? Adequado a esse ambiente climático que a gente vive. E o incêndio de vegetação, ele tem uma particularidade que na parte de campo ele é mais fácil de combate, até porque muitas vezes a gramínea ou a braquiária tomou conta, é muito mais simples. Mas a gente ainda tem... Desculpa te interromper, Sário, mas é só porque eu citei aqui mais cedo que a própria FAEG já entende que são poucos produtores que colocam fogo na própria propriedade como manejo. Mas quando acontece, normalmente é pasto, né? Porque a grama, ela nasce rápido. Quando começam as primeiras chuvas, ela já está nascendo de novo. Isso empobrece o solo, a médio prazo, muito rapidamente. O prejuízo é gigantesco. O próprio produtor vai ter prejuízo. Mas quando acontece, normalmente é pasto nessa situação que você está falando. Pasto ou áreas que já foram feitas colheitas, já fica aquela palhada por cima, né? Ano passado a gente teve até um sinistro grave com o Corpo de Bombeiros. Teve um caminhão nosso que foi incendiado lá no sudoeste goiano, né? Então, assim... Forma criminosa? Não, durante o combate. Pelo próprio incêndio? Pelo próprio incêndio. Entendi. Pelo próprio incêndio. Tivemos um bombeiro ferido ano passado, né? Por conta dessa vontade, essa vibração de combater mesmo o incêndio, né? Em áreas de cerrado, esse incêndio, muitas vezes na área de pastagem ou de campo, é um combate mais fácil, mais simples. A gente tem técnicas que utilizam o próprio soprador hoje para poder fazer o combate. No passado a gente usava muito abafador. Hoje a gente tem uma tecnologia um pouco melhor que usa sopradores e outros elementos, né, do combate. Mas a gente ainda tem no Cerrado áreas de vegetação mais fechadas, né? Que é o caso da floresta do Araguaia, do Parque do Araguaia. Acesso difícil, né? Acesso difícil. Muitas vezes o bombeiro não tem condições de acessar aquele incêndio. Né? A Serra Dourada, por exemplo, né? Em Goiás, o acesso é dificílimo. Né? Os bombeiros, às vezes, caminham 4, 6 horas para poder chegar no local que está tendo incêndio. Já chegam bem cansados. Já chegam cansados. Lá o comandante do quartel do Batalhão de Goiás, Tenente Coronel dos Santos, ele chegou a relatar que o ano passado caminharam 4 horas para chegar no incêndio, né? Dentro do Parque Estadual Serra Dourada. Sairo, olha, infelizmente nosso tempo aqui acabou, mas acho que é uma primeira conversa importante, né? Falando antes do momento de maior crise, né? Entre julho e outubro. E, sem dúvida nenhuma, a gente vai continuar acompanhando aí o trabalho do comitê e, claro, prestando apoio, tentando sempre conscientizar as pessoas sobre esse problemão que gera tantas consequências para a vida da gente. Enfim, obrigado pela sua presença aqui. Um ótimo trabalho para vocês, um ótimo trabalho para o comitê. A gente agradece e fica o alerta que o incêndio não é só em áreas rurais e áreas de parques. A área urbana, os incêndios em lote baldio também são bastante prejudiciais. O tema é vasto, a gente poderia falar mais de 1 hora aqui. Agradeço a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, agradeço a oportunidade e está sempre à disposição. Sem dúvida, esses urbanos pioram muito a qualidade do ar nas cidades. Aqui em Goiânia, por exemplo, a gente vive isso e tivemos aquela nuvem de fumaça no ano passado no Brasil inteiro, praticamente, na região central e sudeste. A gente não quer que isso aconteça esse ano. É isso. Sairo Reis, que é gerente de emergências ambientais da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aqui de Goiás, conversando com a gente aqui no Agir Sustentável em Pauta. E a gente chega ao fim, mas eu lembro a você pode sugerir pra gente qual o próximo tema do Agir Sustentável em Pauta. Eu te espero no nosso próximo encontro. Tchau!